capítulo 9 é o desdobramento da história de Gideão com seu filho Abimeleque. Juízes 9, verso 1, diz assim: E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os homens de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos e os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão? Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Bier, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos irmãos, aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhes armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as suas uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque,
E quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu mordomo? Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. Enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes veis como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebu expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu entre 3 tropas, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele, e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E outras 2 tropas deram de improviso sobre todos os quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvore, e levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos, e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque. E pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre, até incendiar. Porém uma mulher lançou um pedaço de mamó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas, e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando aos seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó Deus santo e bendito, quando nos achegamos ao momento em que a Tua palavra lida vai ser pregada,
explicada, aplicada aos nossos corações, nós te pedimos, ó Senhor, fala conosco mais uma vez, como tu tens feito todos os domingos. Este texto, Senhor Deus, não é apenas longo, ele é profundo. Ele tem muito a nos dizer, Senhor Deus, a respeito de nós mesmos e como nos relacionamos entre si. Que o Senhor possa, Senhor Deus, revelar não somente a tua lei pesada, Senhor Deus, e penetrante, mas também, Senhor Deus, o teu evangelho glorioso e gracioso. E que o teu nome seja exaltado, os teus filhos sejam exortados e a tua igreja edificada. É a nossa oração, que o Senhor me use esta manhã poderosamente para isso. Em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Há uma tendência muito forte de nós pais termos uma visão equivocada a respeito dos nossos filhos. E a tendência sempre é do lado positivo, de olharmos para os nossos pequenos e olhando, não enxergarmos quem eles realmente são. Isso porque o amor de um pai e de uma mãe, o carinho que nós temos por eles, e até o contexto em que nós vivemos, né, na nossa época, nos faz pesar mais as qualidades dos nossos filhos e aliviar cada vez mais os defeitos que eles têm. E, obviamente, por um lado, isso é bom, isso é correto. Nós não devemos sempre pesar demais os defeitos de outra pessoa, ainda mais os nossos filhos. Mas não podemos descuidar de observá-los. Porque quando nós não temos a impressão correta de qualquer pessoa, nós passamos a enxergá-la como ela não é. E estamos projetando na pessoa não o que é real a respeito dela, mas uma ilusão. É assim que muitas vezes nós somos vítimas de decepção com determinadas pessoas, porque nós olhamos para elas e não enxergamos o que elas são. As pessoas às vezes são claras nas suas intenções, nas suas palavras, no seu modo de agir, mas a gente tem uma certa benevolência porque queremos ser amigos, queremos ser parceiros, queremos ter uma certa fraternidade e acabamos não enxergando o que está óbvio naquela pessoa. E aí depois nos decepcionamos com elas. Ora, mas o prejuízo de uma decepção com um amigo ou um pretenso amigo não é nem de longe comparável ao prejuízo que nós temos quando, olhando para os nossos filhos, não enxergamos quem eles verdadeiramente são. Quando achamos que eles são mais, quando eles são melhores do que de fato são. E isso pode ser observado, por exemplo, quando nós temos uma impressão dos nossos filhos que eles são mais inteligentes do que são, eles são mais sábios do que realmente são, que eles venham a ser filhos especiais, né? O filho é muito especial, a gente escuta isso muito, né? Especialmente dos pais, quando eles vêm aqui para matricular na escola, o filho sempre é diferente, o filho sempre tem alguma coisa que o distingue dos demais. Mas, por conhecermos tantas as crianças, nós sabemos que, apesar de terem personalidades distintas, temperamentos distintos, eles são muito parecidos. Não há muita diferença de um para o outro. Então, precisamos ter cuidado como pais, os avós também sofrem disso, né? Talvez até mais do que os pais, de observar os nossos filhos e os avós, os seus netos, de acordo com aquilo que eles realmente são. Eles são pequenos pecadores. O gene do pecado, né, já está neles desde o pecado original. Nós conhecemos isso. Nós temos a teologia que explica isso. Mas, na prática, nós queremos ver os nossos filhos de maneira diferente, distinta da realidade. E nós começamos a atribuir nomes e apelidos e qualidades que, às vezes, eles não têm. Isso vai inflando o coração da próxima geração e eles vão achando que são, de fato, aquilo que não são. E de onde isso partiu? Porque eu tenho uma imagem equivocada do meu filho. E eu digo a ele o que ele não é. Ao invés de explicar a ele o que ele tem de bom para que ele seja cada vez melhor e apontar os defeitos para que ele corrija e eu ajude-o a corrigir, não. Eu só falo daquilo que ele é bom o tempo inteiro e não aponto os defeitos. Não consigo enxergar onde ele precisa melhorar.
E ao invés de estarmos fazendo uma coisa boa para os nossos filhos, nós estamos destruindo o futuro de cada um deles. Pois bem, Gideão, o pai de Abimeleque, era um homem muito valoroso. Ele foi um general de guerra em Israel que saiu disseminando grandes inimigos do povo de Deus. E ele teve um dos seus 70 e poucos filhos, né, foi Abimeleque, o filho de uma concubina. No final do capítulo anterior, quando o povo de Deus, o povo de Israel, ali se uniu, se congregou e quis colocar Gideão como rei sobre todos, né? Pediram: domina sobre nós, não somente tu, mas os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Claramente ali tentando levantar uma monarquia, né, que vai do filho para o filho, do filho para o filho. Ele disse: não, eu não dominarei sobre vós, nem os meus filhos dominarão sobre vós, mas o Senhor dominará sobre vós. Ora, isso é uma resposta belíssima. Isso mostra um comprometimento que Gideão tinha com a sua própria posição. Mas, por outro lado, isso demonstra que Gideão guardava no coração uma certa soberba e um orgulho não somente de si, mas dos seus filhos, né? Como se fosse uma raça distinta. E é interessante lembrar que, inclusive, os inimigos de Israel, os amalequitas, quando foram tomados ali por Gideão, eles diziam que os restantes do exército de Gideão eram muito parecidos com ele, eram como se fossem filhos de rei. Ou seja, provavelmente Gideão e aqueles que andavam com ele eram homens grandes, fortes, né, bem afeiçoados. E isso entrou no coração de Gideão. Ele tentou até lutar um pouco contra o sentimento no seu coração, mas ele permitiu que este sentimento de soberba pairasse e se instalasse no coração dos seus filhos. Se você voltar comigo, por favor, capítulo anterior, capítulo 8, no verso 22, diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Agora veja o verso 30. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Ele disse: não dominarei, nem eu, nem os meus filhos. Mas então ele tem uma concubina. E aqui, veja, a Bíblia não está fazendo juízo de valor a respeito de você ter muitas mulheres, você ser um polígamo. Não, a Bíblia está narrando o fato. Ela não está endossando a prática. A poligamia, o fato de se ter muitas mulheres, nunca foi uma ordem divina, não era lei de Deus. Mas os homens, maldosamente, quebravam o sétimo mandamento e acabavam tendo muitas mulheres. A Bíblia está relatando o fato. E neste relato diz que uma dessas concubinas, que morava em Siquém, teve um filho de Gideão, e o nome desse filho, Gideão colocou, veja, como Abimeleque, que em hebraico a palavra Ab, ou Av, né, como seria a melhor pronúncia, é pai. E Melech vem de rei. Então ele é filho de rei. Ora, mas Gideão tinha dito que não queria ser rei. Mas quando ele vai ter um filho, ele bota o nome do filho dele, filho de um rei. Claramente, Gideão tinha uma certa soberba no coração, que estava impondo essa soberba, suscitando a soberba no coração do seu filho. Ele olhou para o seu filho e disse: ele só pode ser filho de um rei. Mas Deus não tinha chamado Abimeleque para ser rei. O comentarista diz que, muito provavelmente, a concubina de Gideão, todos os dias ia lá no ouvido de Gideão, de Abimeleque, e dizia: quão glorioso você é, quão forte você é, quão diferente, você é especial, você é um menino de ouro, você é um príncipe, você é um homem glorioso. Igualzinho nós fazemos com os nossos filhos. Isso foi inflando o coração de Abimeleque. Então teu pai te dá o nome, filho de rei.
A tua mãe fica dizendo que você é especial, que você é maravilhoso, que você é lindo, que você não tem defeito, que você é diferente de todos os outros. Isso infla teu coração. E o que é que acontece no capítulo seguinte? Dos versos 1 a 6. Abimeleque, cheio de si, com um ego inflado pelo pai e pela mãe, ele diz: eu vou ser rei. Meu pai não quis ser rei, mas eu serei rei. E ele tem um plano maligno para executar. Observe, o início do capítulo diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém. Jerubaal, os irmãos lembram, esse foi um nome que foi dado a Gideão depois de ele vencer os Baalins. Jerubaal, aquele que derrubou o altar de Baal. Aos irmãos de sua mãe, falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Qual é o plano dele? Ele mora em Siquém, é uma cidade que tinha uma certa importância em Israel, e ele diz os da família da sua mãe, lembre, ele era filho de uma concubina, então ele está falando aos tios dele: eu sou osso dos vossos ossos, carne da vossa carne, ou seja, eu sou seu irmão. Por outro lado, eu tenho 70 irmãos, por lado do meu pai, que não são irmãos de vocês, são só meus irmãos, que ficaram vivos depois da morte do meu pai. E eu não tenho dúvida que eles vão querer dominar sobre vocês. Vocês preferem 70 reis ou um rei só, que é vosso irmão? Veja só a maldade e a malícia desse homem. Em momento algum se percebe uma tentativa dos 70 outros filhos de Gideão de dominarem sobre Siquém. Não há uma palavra sequer sendo mencionada a esse respeito. Mas os homens maus, eles tendem a projetar nos outros o que eles fazem para si próprios. Eles pensam a respeito dos outros ao modo que eles mesmos pensam a respeito dos demais. Então, o intento do coração dele é: se fosse eu, dentre os 70, eu ia querer dominar sobre vocês. Então, vocês preferem os 70 da outra família ou um só dominando sobre vocês? É óbvio que esse argumento foi recebido por Siquém, pelos homens de Siquém, como um argumento muito positivo. Porque também eram homens soberbos. E pense comigo, o que é melhor, ter 70 reis espalhados sobre Israel, e aí você tem 70 capitais, ou 70 cidades importantes, ou Siquém ser a capital do império? Então aí você fecha o ciclo perfeito. Um homem que quer reinar sobre todos e uma cidade que quer ser a capital do império. Então eles se juntam e vão executar o plano. Observe, verso 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Ele conseguiu o seu intento. A primeira parte desse texto, do verso 1 ao verso 6, é a descrição do plano de Abimeleque, o plano maldoso de Abimeleque e soberbo, e a execução do plano. Ele encontrou do outro lado pessoas que estavam com a soberba de querer fazerem da sua própria cidade a capital, e ele queria ser o rei. Encontrou também homens ociosos, levianos, ou seja, que não iam para a guerra com um objetivo santo, mas por qualquer motivo, se pagar, vai, são mercenários. E quem foi que financiou essa obra? Veja ainda o texto no verso 4, diz assim: deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Essa palavra, Baal-Berite, Baal, literalmente é senhor, mas também é um tipo de ídolo que era adorado, muitas vezes, inclusive, por Israel. Inclusive, como já foi dito, Gideão derrubou
o altar de Baal, mas ainda existiam idólatras que adoravam a Baal. Então, Baal Berit. Berit é uma outra palavra em hebraico que quer dizer aliança, pacto. Então, Baal é o senhor do pacto. Eles adoravam ao senhor do pacto. Ora, mas esse é o nome de Deus. Nós chamamos o Deus da aliança. Eles diziam, Baal é o senhor do pacto. Foi ele que fez pacto conosco. Rapidamente, os homens se esquecem da verdadeira teologia e passam a chamar aquilo que não é como se fosse Deus. Uma geração, irmãos, de Gideão para Abimeleque, e os homens já confundem o Deus da aliança com um ídolo chamado Baal. E eles deixam de entregar os seus dízimos e ofertas na casa de Deus, ao Senhor da aliança, e passam a entregar os seus dízimos e ofertas na casa de Baal. E dizem, este é o que fez aliança conosco. Os crentes, muitas vezes, por infinitos motivos, deixam de contribuir na casa de Deus para contribuir na casa de Baal. Porque, mesmo conhecendo a verdadeira doutrina, mesmo conhecendo a revelação do Senhor, em pouco tempo se distraem da verdade e começam a chamar o mundo, o consumismo, os prazeres desse mundo, dessa vida, como se fossem o Deus da sua própria aliança, consumindo os seus bens nessas coisas, financiando a destruição do povo de Deus. Ao invés de financiarem a obra que faz o reino expandir, financiam a destruição do povo de Deus. E ainda chamam, este é meu Baal Berit, é meu Senhor da aliança. Quantos não têm se desviado do verdadeiro caminho, fazendo exatamente a mesma coisa? Abimeleque tem um plano perfeito. Mas esse plano, ele não está fora da providência de Deus. Nos distanciando um pouquinho do texto, né, desse relato inicial aqui do plano de fundo de Abimeleque, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia com o texto inteiro aberto, para perceber as partes, mostrando como Deus está governando toda a história. Então, do verso 1 ao verso 6, há o plano de Abimeleque. Só que dentro do plano de Abimeleque, uma parte falha. O verso 5 diz assim, veio à casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos e os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra, porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Ele queria matar todos, mas ficou um. Ora, se a intenção dos 70 era governar, era dominar, este um que ficou iria tentar o domínio. Mas Jotão não faz isso. Então, a segunda parte do texto, do verso 7 até o verso 21, é a parábola de Jotão, que nós vamos ver daqui a pouco. Depois da parábola de Jotão, verso 22 a 49, nós vamos perceber que Abimeleque reina de uma maneira tranquila durante 3 anos sobre Siquém. E há, inclusive, uma rebelião por meio de um homem chamado Gaal. Esta rebelião é suprimida e ele mata todos os seus oponentes. E aí todo mundo fica pensando, então não tem jeito, Abimeleque vai reinar sobre Israel. Ele vai ser o Senhor sobre Israel. Mas tudo isso estava cumprindo os desígnios de Deus. E é por isso que do verso 50 até o verso 57, a ruína total de Abimeleque é vista. Matthew Henry diz assim a respeito do capítulo inteiro, da ascensão até a derrocada de Abimeleque. Ele diz, ele entrou no reino como uma raposa, governou como um leão e morreu como um cachorro. Entrou como uma raposa, ou seja, fazendo conchavo, maldade, malícia. Reinou 3 anos como um leão. E quando todo mundo achava que Abimeleque iria permanecer rei por muitos anos, morreu como um cachorro, vítima de uma pedra lançada por uma mulher. Muitos homens que hoje são poderosos, que governam, que dominam,
E aqui até o domínio, né? O uso do verbo dominar, que é diferente do capítulo anterior. Lá era o domínio para o governo, para aquilo que é bom para o povo. Aqui o uso do verbo é o domínio da tirania. Muitos tiranos da nossa época. Muitos homens que usam o governo para fazer o que é mal, para humilhar, para submeter, para tiranizar o povo. Nós olhamos para eles e dizemos, eles nunca vão sair de lá. E a gente fica pensando, como é que nós vamos fazer para derrubar esse homem daí? Qual é a estratégia? Qual é a minha força? Qual o recurso que eu vou usar para tirá-los de lá? Nós basta esperarmos em Deus e orarmos de uma maneira convicta. Porque se Abimeleque caiu, todos os reinos tiranos da história caíram. Por que não os de hoje cairão juntos? Esperemos no Senhor que Ele fará isso, irmãos. Mas depois de trazer à tona aqui o plano de Abimeleque, o texto fala sobre a parábola de Jotão. Veja, Jotão foi aquele que escapou do cerco de Abimeleque, que matou todos os seus irmãos. Ficou só Jotão. E aí Jotão vai tentar revelar algo de uma maneira especial, como a Bíblia muitas vezes usa, e a gente inclusive viu aqui na leitura continuada em Lucas 15, algumas parábolas que são mais comuns no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, mas também eram utilizadas na Antiga Aliança. Se você observar comigo a partir do verso 7, veja. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir sobre si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixarei eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu e a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Claramente aqui nós temos uma parábola para explicar o que está acontecendo. Jotão, que foi um homem que conseguiu se safar do cerco de Abimeleque, ele era uma vítima e ao mesmo tempo um sobrevivente. Ele olha para aquela situação e Deus revela a ele o que estava acontecendo. E ele usa a figura de 3 árvores frutíferas. A videira, né, a oliveira. E ele diz assim, essas 3 árvores, né, veja, a partir do verso 9, a oliveira, o que é que a oliveira dá? A oliveira, ela dá aquilo que é nobre. Ela dá o óleo, aquilo que traz gordura, que é bom, é saudável, é rico. Então foram até a oliveira, que é uma árvore frutífera, e disseram, reina sobre nós. Mas ela disse, eu não posso deixar de fazer o que eu sempre fiz. É seguro fazer o que eu fiz. Foi o que Deus mandou. E até hoje tem dado certo. Então vem a figueira. Vem tu, verso 10, e reina sobre nós. Aí a figueira disse, não, e a minha doçura? E os meus frutos, que alegram tanto o coração das pessoas? Não, é mais tranquilo, é mais correto que eu continue fazendo o que eu sempre fiz. E aí vem também a última árvore, a videira. Diz, não vou deixar de dar o meu vinho, que alegra o coração de Deus e dos homens, que é usado nas festas pactuais, nas festas das famílias. Não, eu preciso continuar fazendo o que eu sempre fiz. 3 árvores frutíferas foram chamadas para reinar, mas cada uma já estava tão ocupada e ao mesmo tempo tão segura do que fazia, que não queriam deixar a vida privada, tranquila e confortável, para se arriscar numa vida pública, desconfortável e insegura. Nós crentes, irmãos, e alguns de nós crentes,
somos chamados à liderança. Deus chama. Alguns são chamados para a liderança no magistrado civil, para executarem o trabalho de governantes, seja no âmbito municipal, estadual, federal. Outros são chamados para o poder legislativo, e eles não podem se sentir diminuídos ou ao mesmo tempo constrangidos e dizer, não, eu não quero ir, minha vida está muito confortável. Existem homens que foram chamados na igreja para deixarem o conforto e a segurança que muitos têm, que é de chegar aqui e está tudo organizado. De chegar no domingo e saber, ali é um lugar seguro, eu vou encontrar para a minha família alimento sólido para a minha casa e um ambiente saudável para os meus. Mas às vezes Deus tira alguns destes homens da segurança, do conforto, da tranquilidade de sentar e simplesmente prestar um culto a Deus e ir embora para casa. Porque é a atividade própria daqueles que são filhos de Deus, membros de uma igreja. Mas Deus tira uns e diz, não, vocês não terão isso. E estes homens não podem ter medo da vida pública, que é inglória, que é insegura, onde você passa, deixa de ser cuidado para cuidar. Deixa de ser protegido para virar vitrine de vidro. Para que todos olhem para você e possam achar algum defeito, alguma mancha no vidro. E ali apontar o erro. Então é muito fácil, e é por isso que a Escritura diz, não queiram muitos de vós serem mestres na casa de Deus. Não queiram, irmãos. Mas se forem chamados, não hesitem do chamado. Os irmãos que têm este conforto e a segurança de simplesmente virem à casa de Deus e serem cuidados, louvem a Deus por isso e orem pelos seus presbíteros e diáconos, irmãos, que não têm esta segurança e proteção, porque dão a cara a tapa. Mas se é difícil viver assim, se é difícil ser líder, especialmente na casa de Deus, se tornar um homem público, quando na verdade você era um homem simples, comum. E o ministério te fez um homem público. Se isto é difícil, há algo muito pior. É hesitar do chamado de Deus e dizer, não vou. Eu prefiro cuidar da minha família, eu prefiro ficar cuidando lá dos meus filhos, botar uma empresa para mim e vou-me embora. Estou nem aí, eu quero chegar na igreja, sentar e cultuar. É muito mais fácil. Os irmãos não acham que passa isso também pela cabeça dos presbíteros? Vocês acham que não dá vontade, às vezes, de dizer, eu vou parar por aqui, eu vou seguir minha vida. É muito problema que não é meu. É muita tribulação que eu não precisava estar passando. Mas por que passamos? Porque nós não podemos fazer como aconteceu aqui na época de Gideão. Gideão era árvore frutífera. Era como oliveira, como figueiro, era como a videira. Ele disse, não, eu não quero. Deus me deu isso aqui para fazer, eu já fiz, já tomei a terra, eu vou voltar para tomar conta da minha família e pronto. E ao mesmo tempo ficou alimentando na cabeça do filho dele um chamado que não tinha. Então eu não quero para mim, eu vou me satisfazer no meu filho. E olha a desgraça para o povo de Deus. Olha o tamanho do problema para o povo de Deus. Porque um homem chamado não quis cumprir o seu chamado e fez com que o seu filho pensasse que ele era o chamado. Sabe quem sofreu? O povo de Deus. E aí, ao invés de ter uma videira, ao invés de ter uma figueira, uma oliveira sobre si, ou seja, árvores frutíferas, eles se juntaram no verso 14 e disseram, então todas as árvores disseram ao espinheiro. E aí ele não está colocando mais só Gideão, ele está dizendo que os homens de Siquém,
que tinham capacidade de se autogovernarem, ou seja, de elegerem ali dentro deles um governante frutífero, disseram: não, a gente não quer não. A gente quer esse espinheiro para tomar conta de nós. Este espinheiro cuidará de nós. O modo como a Bíblia revela a verdade, né, e por isso que às vezes os textos são tão longos, ele é um modo muito mais glorioso do que simplesmente você sistematizar uma doutrina e dizer: creia nisso aqui e acabou. Porque ela revela, através de histórias, a doutrina. Ela revela a verdade por meio de situações do nosso convívio. E por que ele faz isso? Porque, irmãos, Deus nos conhece e sabe que nós aprendemos muito mais por meio de narrativa do que por meio de maneira sistemática. Apesar da sistemática ter a sua importância na compreensão. Mas primeiro, ele nos conta uma história que cativa os nossos corações. É muito melhor saber da história de Abimeleque do que ler um livro de teologia sistemática. Você apreende muito melhor. E aí ele usa, especialmente no Antigo Testamento, muitas imagens. E as parábolas são recheadas dessas imagens. O que ele está dizendo é que vocês rejeitaram as árvores frutíferas. Vocês que estavam dando frutos, que eram frondosos, e esses frutos vinham de Deus, vocês, por conforto e segurança, buscaram ficar reclusos dentro da casa de vocês. Sabe o que vocês conseguiram? Em busca de conforto e segurança, para não assumir o reinado, nem tiveram uma coisa nem outra. Porque acabaram escolhendo o espinheiro. Isso me lembra também período de eleição. Como não lembrar disso? Chega no período de eleição, os crentes ficam em cima do muro. Não quero me envolver com isso. Política é coisa suja. São os crentes limpinhos, ensaboados, né? Sofisticados demais para lidar com a política. Ora, a igreja não é um partido político. Ela não tem que estar dizendo a você: vote em fulano, vote em cicrano. Mas ela tem que lhe despertar para uma necessidade. Porque se existem alguns que dão certos frutos, árvores frutíferas no nosso meio, mas eu fico calado e não voto nessas pessoas, não quero me envolver, não sei nem se eu vou votar. Vão ser governados por espinheiros. Olha o que aconteceu aí. Esta semana, nós ouvimos o nosso presidente dizendo, quase chorando, dizendo que é um orgulho para o Brasil ter colocado um companheiro comunista para ser o primeiro ministro comunista da Suprema Corte. Na mesma hora eu me lembrei tanto do texto quanto dos irmãos que ficaram em cima do muro ano passado. Agora somos governados por espinheiros. O problema é que todos somos governados pelos espinheiros. Mas louvado seja Deus, que Ele controla toda a história. Qual era a intenção desse espinheiro? Veja, verso 15. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém. Ainda palavras de Jotão. Jotão está dizendo o seguinte:
Vocês preferiram o espinheiro. E o espinheiro disse, venham, eu vou dar sombra. Como é que é possível um espinheiro dar sombra? Espinheiro é uma árvore baixinha. Se você for tentar ficar na sombra do espinheiro, primeiro você vai se furar, né? Espinheiro não protege, fura. Mas se você for tentar ficar embaixo do espinheiro, você vai ter que rastejar para ficar embaixo do espinheiro. E não tem sombra nenhuma embaixo do espinheiro. Ele é seco, espinhoso e seco. Como é que alguém confia nas promessas de um espinheiro? Não, esse espinheiro dessa vez não vai fazer isso nada. Dessa vez, a promessa do espinheiro é muito clara. Eu vou furar vocês. Ele diz, se vocês quiserem, venham para a minha sombra. Mas se não quiserem, eu vou lançar fogo sobre vocês. Ou seja, eu vou proteger vocês desde que vocês façam exatamente o que eu mandei. Ninguém pode abrir a boca para falar de mim. Porque senão eu toco fogo em todo mundo. São assim os ministros tiranos. Os pais tiranos. Os governantes tiranos. Eles te prometem proteção, mas o que eles vão fazer é te arranhar e te furar. E se você abrir a boca para falar mal, eles vão passar por cima de você. Eles não amam as ovelhas. Eles não estão nem aí para as ovelhas. O que eles querem é a lã e a carne. E aí Jotão disse, se vocês preferiram o espinheiro, então terão o espinheiro. Nesse momento, quando você pensa, a revelação de Deus foi dada. Então o Senhor vai agir, vai derrubar Abimeleque. Acontece o contrário. Veja, verso 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel. Terminou a fala de Jotão. Aí, ao invés de vir a mão de Deus pesada sobre Abimeleque, não. Deus diz assim, ele reinou 3 anos. Aí achou pouco. Em seguida veio a revolta de Gaal, que vai ser suprimida. E vai ser motivo de grande glória a Abimeleque. Porque Gaal diz o seguinte, ele começa a se revoltar dizendo o seguinte, ele chama os seus companheiros de Siquém, depois de 3 anos de reinado de Abimeleque, e diz, espera aí, quem é esse Abimeleque? Quem ele pensa que é? Que vai governar sobre nós? Não, nós vamos nos juntar aqui e nós vamos governar sobre nós mesmos. Essa era a intenção de Gaal. Só com um problema, você já deu muita força agora a Abimeleque para tomar de volta. Quem prova do poder não vai perder o poder. O gostinho doce do poder, depois que toca na boca, na língua de alguém, ninguém quer perder, mas não quer o amargor da derrota. Então Gaal tenta, mas não consegue. Veja, verso 28. E disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque? E quem é Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu, seu mordomo? Servi antes aos homens de Ramó, pai de Siquém, pois por que razão serviremos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, e diria a Abimeleque, multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, das palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu, o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo. Foi exatamente o que Abimeleque fez em seguida, a partir do verso 34. Ele diz, verso 36, e vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu, eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse, as sombras dos montes veis como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse, eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Chama atenção aqui a palavra tropa, que vai ser usada algumas vezes. A palavra tropa, ela pode ser traduzida tranquilamente por cabeça. Veja, o que é que Abimeleque queria ser? O cabeça de Siquém. O que é que Gaal está dizendo? Ele não será o cabeça de Siquém. Nós seremos o cabeça de Siquém. Quando Abimeleque desce
para lutar contra Gaal, eles dizem uma tropa, mas não é uma tropa, é uma cabeça que está descendo para tentar nos matar. E aí esta cabeça acaba derribando a cabeça de Gaal. O texto continua, verso 40. Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte, que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam a entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos os quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nele havia e assolou a cidade e semeou sal. Nesse momento, mais de 1000 homens morreram. Mas o que é interessante, quando Siquém, sobre a tropa de Gaal, percebeu que não tinha como ir contra aquele cabeça, eles fugiram para um lugar. Perceba, Abimeleque disse, eu sou o espinheiro. Se vocês me querem como rei, fiquem na minha sombra. Os que se revoltarem, eu passarei por vocês por cima como se fosse fogo. A tropa de Gaal tentou se levantar contra o cabeça Abimeleque. Não quis ficar debaixo do espinheiro. Quando Abimeleque veio, eles fugiram. Para que lugar? Veja, verso 46, perdão. E o que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmom, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore, e o levantou e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia, o que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles. Os adoradores de Baal, atentando contra Abimeleque, não conseguindo lutar contra ele, fugiram para um lugar chamado Torre de Salmom, onde eles adoravam o ídolo. Não querendo se submeter à sombra que é Abimeleque, a sombra do espinheiro, eles buscaram uma outra sombra, um outro refúgio, a Torre de Salmom, onde eles adoravam o seu ídolo. Abimeleque ficou sabendo, pegou um ramo e colocou no pé da torre. E todos os homens fizeram a mesma coisa. Ele usa, inclusive, a mesma expressão que o pai usou. O que eu estou fazendo, façam igual a mim. Todo mundo fez a mesma coisa. Ele tocou fogo. E o que aconteceu é que todo mundo que estava dentro daquela torre, onde o sacrifício a esse ídolo era feito, morreu. Esperavam salvação de um ídolo e não veio. Parte do povo estava sob a proteção de um espinheiro. A outra parte fugiu buscando salvação no ídolo. De onde virá a salvação? Verso 50. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e combateu, e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mão sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Veja só agora. Ele tinha acabado de fazer isso na torre de Salmom. Quando ele chega em Tebes, ele diz, eu vou fazer a mesma coisa. Os idólatras sempre se refugiam nos seus ídolos. Então, quando chegou Abimeleque com seu exército, correu todo mundo para a torre. Abimeleque disse, aí eu já sei o que fazer. Vou tocar fogo. Como foi que ele tocou fogo da outra vez? Ele foi para o pé da torre e colocou os ramos lá.
Só que dessa vez, quando ele chegou ao pé da torre, que ele estava lá colocando o ramo para depois queimar, tinha uma mulher lá em cima. Ela pegou uma pedra e jogou. E caiu na cabeça de Abimeleque. O crânio dele rachou ao meio. Mas ele não morreu ainda. Verso 54. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Lembre-se que eu disse, o maior problema de Abimeleque era a soberba que foi implantada sobre o seu coração, vindos do pai e da mãe. Quando ele estava com o coração mais altivo, quando as vitórias estavam se multiplicando, Deus usou uma mulher para matar o rei. De onde viria a salvação? Nossa salvação não vem de uma mulher. Não é esse o ponto análogo a Cristo. A nossa salvação vem de Cristo. Mas como é que vinha Cristo? Nele não havia beleza nem formosura, não havia poder, não havia riqueza. Como as mulheres eram vistas no Antigo Testamento? Exatamente assim. De onde veio a salvação? Da maneira mais improvável possível. Os homens tentaram fazer exércitos contra Abimeleque e foram envergonhados. Tentaram subir na torre dos ídolos, foram envergonhados. Até que Deus usou uma mulher e lançou uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque. Como foi que Abimeleque matou seus irmãos? Ele disse aos de Siquém: vamos matá-lo com pedra. Como foi que ele morreu? Com pedra. O que foi que ele fez no meio de Israel? Ele confundiu as pessoas. Ele disse: esses 70 querem mandar em vocês. O que foi que ele teve dentro da casa dele? Os homens de Gaal se levantando contra si. Deus pune o pecado dos ímpios na sua própria impiedade. Deus retribui os ímpios segundo a sua própria estutícia. Você quer ser um homem malicioso que confunde os outros? Deus te confundirá. Você quer matar os outros com pedra? Cristo é a rocha. Querem lançar pedras sobre as nossas cabeças, irmãos? Cristo é a rocha da nossa salvação. Mas não é só da salvação, é também da disciplina. O que trouxe salvação sobre o povo que estava debaixo de um espinheiro foi a rocha que quebrou a cabeça do inimigo. A promessa é: virá o filho que esmagará a cabeça da serpente. Veio uma rocha que esmagou a cabeça de Abimeleque. E Israel foi salvo mais uma vez. Qual é a proposta dos ídolos, irmãos? Volta ao verso 15, já nos encaminhando para o fim. Verso 15 diz assim: e disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Essa é a proposta do ídolo, de um rei maligno. Venham, povo de Deus. Confie em mim. Eu sou um espinheiro, mas eu sou um espinheiro bonzinho. Se vocês ficarem aqui debaixo de mim, eu vou protegê-los. Se você abrir comigo, no livro de Cantares, no capítulo 2, verso 3. Cantares 2, 3. O texto fala o seguinte: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos.
Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Amém. As palavras de uma mulher, de uma esposa para o seu marido. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra. Os crentes não desejam a sombra dos ídolos, nem dos reis da terra, mas a sombra que é Cristo. E por que eu digo isso? Porque o livro de Cantares não é um livro simplesmente de um homem para sua mulher. Quando Salomão, provavelmente autor do texto, escreve, ele não está falando simplesmente de um homem para sua mulher, mas a revelação, como diziam os puritanos, do amor da igreja pelo seu marido. A igreja clama para estar na sombra de Cristo. Cristo é a nossa proteção, é o nosso refúgio. Nele nós podemos confiar. Mas não somente esse texto, acompanhe comigo também, Salmo 91, salmo conhecidíssimo. Verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus seja louvado. O que habita na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas. Salmo 121, versos 2 a 5. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor. Como sombra que protege, Ele está à sua direita. Agora eu vou esperar que os irmãos abram o último texto. Mateus 23, por favor. O último texto de hoje de manhã. Mateus 23, versos 37 a 39. Diz assim o texto, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que estão enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Essa é a imagem de Cristo como uma galinha que cuida dos seus pintinhos debaixo das suas asas, na sombra das suas asas, na sombra do Onipotente. Então, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês precisam decidir em quem vocês querem ser guardados. Aonde vocês vão buscar refúgio? A sombra do Onipotente? Ou a sombra dos governantes? A sombra do Onipotente? Ou a sombra do teu pai e da tua mãe? É debaixo das asas de Cristo ou dos ídolos, das amizades? Você vai se satisfazer nele ou no consumismo, na bebida, nas falsas amizades? Só existe um lugar que nós somos verdadeiramente satisfeitos: a sombra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. Não há outro como o nosso Senhor. Teu filho não é um príncipe, não é especial. É só mais uma criança, mas é teu filho. Cuide dele. Guarde-o, proteja-o, mas não deixe de saber quem ele é. Não se engane com seus filhos. Porque no desejo de agradar,
de tentar ver alguma coisa ali de diferente. E cada um tem uma diferença, mas não é tão gritante assim. Nós vamos começar a falar isso para eles. E encher o ego deles de orgulho. E o final é semelhante a Meleque. Entrou no reino como uma raposa, reinou como um leão e morreu como um cachorro. Não queira isso para o seu filho. Não queira. O final é triste. Amemos os nossos filhos, a ponto de, dizendo quem eles são, ensinarem o verdadeiro caminho que vai trazer verdadeira segurança e proteção. Ensinemos aos nossos filhos que eles descansem em Cristo, à sombra do Onipotente. Amém. Oremos ao Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa nos enganar, nem enganarmos a nós mesmos. Seja conosco, Senhor Deus, nos achando melhores do que os outros, quando a Tua palavra nos diz que cada um deve ver o outro maior do que a si próprio. Nem também em relação aos nossos filhos, para que não digamos a eles aquilo que eles não são, e assim inflemos os seus egos a ponto de, como Abimeleque, pensarem, Senhor Deus, e atuarem por meios de planos tão perversos, Senhor, e terem um final tão triste como esse. Se nós amamos os filhos que o Senhor nos deu, nós devemos tratá-los como eles são, pequenos pecadores que precisam de Cristo. Ensina-nos, Senhor Deus, a revelar esta verdade não somente a eles, mas primeiramente ao nosso próprio coração. E assim nós possamos, com a nossa casa inteira, buscar proteção e refúgio à sombra do Onipotente. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.